A pergunta como o capelão pode trabalhar a espiritualidade em um ambiente altamente competitivo, né? A Betânia de capelania esportiva. Então, continuando a pergunta, onde o desempenho e os resultados são constantemente exigidos, né? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, né, dê a outra face, né? É uma forma, uma abordagem diferente, um ambiente extremamente competitivo, né? Segunda pergunta, como o capelão pode trabalhar também a espiritualidade diante dos desafios enfrentados por atletas em esportes adaptados? Bom, realmente é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque o esporte é isso. O esporte você tem que dar o seu melhor e fazer o seu melhor, né? E isso é tão desafiador porque aí não se trata só do atleta. Se trata de toda uma equipe, né? Porque o treinador quer resultado, né? O clube quer resultado. A empresa que patrocina nem se fala. Se não tiver resultado, eu não vou te patrocinar, né? E o atleta, agora também, eu vou falar um pouco até como atleta, porque eu sofria muito conflitos com isso. Até uma foto que a gente tirava, se o cabelo tampava a marca, isso trazia transtorno, né? Então, assim, o Dr. Jefferson é parceiro do nosso clube, né, lá em Dourados. E eu me lembro que uma vez eu falei para o Dr. Eduardo, porque o Monte Sião, que é um clube esportivo, ele nasceu dentro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Então eu disse para ele, nossa, eu estou numa pressão porque todo mundo quer medalha, né? Aí ele falou, não, fica tranquila, vai lá, dá o teu melhor, né? Ele falou assim, não se preocupa com medalha não. Aí quando ele entrou no carro, ele falou, Betânia, eu falei, não esquece a medalha. Então, assim, brincando, né? Mas a gente sabia o peso e foi um dos motivos que me levou para a capelania, e justamente por isso, porque isso traz uma angústia muito grande para o atleta, né? Traz para todos os que estão envolvidos, mas para o atleta em si é muito pior. Isso chega a gerar até uma depressão no atleta. Porque se ele não conseguiu... Gente, é tão assim que às vezes o atleta pega o segundo lugar, às vezes a gente vê assim no pódio, o atleta, nossa, ganhou, foi vice-campeão, mas olha a cara de fulano. Mas para ele, se não for trabalhado o lado espiritual dele, realmente isso não é vitória. E isso é muito sério, né? É muito sério. Então... eu costumo sempre dizer aos atletas, principalmente, porque também sou palestrante, nas missões, nas palestras que eu falo, o atleta em tudo se domina, né? Por quê? Por uma coroa corruptível. Então, você tem que pensar em algo muito além disso. Então, a gente trabalha muito com isso com o atleta. E é a questão também do próprio corpo do atleta, né? O corpo do atleta é muito assediado, é muito visto, ele também se cobra muito com isso, né? E principalmente também para o ex-atleta. Isso é uma questão muito difícil, que aí o trabalho é o dobro. Porque aí o atleta tem uma dieta muito rigorosa. Então entra essa questão do domínio, né? Então Paulo traz... Porque o atleta realmente ele precisa de domínio, de disciplina, levantar de madrugada, treino o dia inteiro, viagem para cá, viagem para lá, não ver a família. Tudo isso faz parte da vida de um atleta de alto rendimento, né? Mas, apesar de todos esses desafios, né, a gente traz a palavra de Deus e o conforto. Principalmente lá no clube, quando a gente manda atleta para fora, ou também... Uma coisa que chama muita atenção, quando eu fui levar a tocha em Maceió, aí eles lêem o currículo, capelã esportiva. Lá no CPB tem capelã esportiva. Aí, o que é isso? Como que se trata disso? E aí é uma grande porta. Então, o esporte, ele traz essa ferramenta que ele leva a qualquer lugar, porque o esporte na capelania, ele é muito amplo. Ele não se trata só das quadras, não se trata só do campo, ele se trata da empresa, né? Nós somos muito chamados para dar palestra para as empresas. Eu sou atleta patrocinada pela Unigram por 10 anos, então a gente
sempre chamada nos cursos ali, e após isso, o que é muito interessante é o feedback que traz disso, que traz esses desafios, até de pessoas que praticam esporte, mas não são atletas, né? Então hoje o Monte Sião, que é o nosso clube, ele tem esse trabalho missionário não só para o atleta de alto rendimento, é para todo aquele que se identifica com o esporte, né? Nós participamos da PMT, uma missão transcultural no Uruguai, ficamos 15 dias desenvolvendo, isso foi muito forte, pastor, muito forte. Nós ficamos 15 dias no Uruguai desenvolvendo um projeto teve vários setores, e eu fui responsável pelo esporte. Aquilo foi impactante, pela graça e misericórdia de Deus, porque eu tinha 3 pessoas para trabalhar comigo. Eu achei engraçado, porque no esporte, eu só tinha 3. Para a gente desenvolver um trabalho ali no Uruguai. E Deus movimentou. O que foi muito impactante foi os jovens atletas uruguaianos declarados ateus, de alta performance, de calistenia. Quando eles descobriram e vieram, porque um lá viu no Instagram, pronto, aí já virou amizade. O esporte, ele abre muito isso. Aí a imprensa de lá já quis ir lá filmar. E como que a gente trabalha com isso? A gente usa, porque assim, a gente tem uma parceria com a Sociedade Bíblica que tem para 4 anos, né? Então, como que a gente usa isso? A gente recebe o material, e esse material eu uso como premiação no clube. Então, eles ganham a medalha, isso ajuda a gente nos desafios de trazer, né? E o que me impactou lá no Uruguai foi que esse jovem me ajudou a organizar todo o evento. Então, assim, a cidade parou, eles participaram, está tudo lá, registrado lá no meu Instagram, se vocês verem a coisa mais linda. Então, de repente, você vê umas pessoas que se declaravam ateus, tocando violão, louvando, cantando, e me ajudando a dar premiação, e essa premiação era a medalha, e a Bíblia, e um livro, e alguma coisa assim. Betânia, fala o seu Instagram pro pessoal aí, pro pessoal seguir. Tá. É Betânia com TH, _ atleta, _ a Fênix, né? A Fênix. A Fênix. E aí você vai saber depois do testemunho, mas é uma outra hora. Considerações finais nos seus 40 segundos. Tá. Bom, gente, eu só tenho a agradecer. A segunda pergunta tinha alguma coisa a ver com o EA, né? O esporte adaptado. Isso, exatamente. Como eu já vou resumir, porque, né? O Monte Sião não se trata apenas de esporte adaptado. Ele iniciou para isso, né? Sou atleta paralímpica por muitos anos, passei por 23 cirurgias nos olhos, e por conta disso, lutando, eu estou aqui porque eu sou muito grata pela Sociedade Bíblica, mas para vocês entenderem, eu estou ainda de dieta, acabei de passar por outro transplante de córnea. A minha dieta vai até o dia 15 de outubro, mas para mim é muito importante estar aqui divulgando isso, porque a Sociedade Bíblica, ela ajudou a transformar vidas. Lá em Dourados, na Bahia, sou embaixadora do projeto da Bahia, a gente desenvolve lá, a gente tem um trabalho em algumas cidades vizinhas ali de Dourados, no orfanato que a Cláudia foi lá, junto, o pastor Vinícius, eu não lembro se foi, mas a Cláudia visitou um dos trabalhos que a gente desenvolve lá. Mas assim, sou muito grata por tudo isso, muito agradecida, já é a segunda vez que eu estou aqui, né, pastor? Também a gente participou do evento nacional, né, da pessoa com deficiência. E para finalizar, o Monte Sião está nascendo aí agora o projeto de ecoterapia lá em Dourados. Peço oração, porque todo o nosso trabalho na ONG é voltado junto com a palavra de Deus. Porque muitas vezes o presídio hoje é mais fácil você ter acesso, mas essa escola, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, inclusive que tinha capelania lá em Dourados, foi cortado, mas pela ONG, como atleta, a gente consegue entrar. Então, o material tem sido muito importante para a gente por conta disso. A gente consegue desenvolver esse trabalho junto com o esporte, porque o esporte ele atrai, né? E nós não trabalhamos só com jovens. E agora a gente vai para um congresso em São Paulo, ali junto com o pessoal de Pinheiros. E é isso. Sou agradecida mais uma vez por tudo e peço oração aí para o nosso projeto. Tá muito bom? Salva de palmas, Betânia. Atleta, a Fênix.
Isso aí.